Olá, está começando mais um podcast do professor Wagner Pires. Ele que tem mais de 40 não, já tem quase 40 anos de experiência prática no campo, completa no fim do ano, mas começo de 2025 já vai passar dos 40 anos aí de prática. E aqui do meu lado eu tenho a honra de participar deste podcast que tem como principal objetivo te ensinar a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E o tema de hoje é adubação. Nós vamos explorar como uma adubação bem planejada e executada pode dobrar a produtividade do seu pasto, otimizando a saúde do solo e a qualidade da forragem disponível para o seu rebanho. Que responsabilidade, hein, professor? E aí, vai dar conta? Opa, tranquilo, Lília. Bora lá. Já está dando conta já há mais de 40 anos. É isso aí. Professor, antes da gente entrar no ponto que o senhor vai revelar aqui para a gente ainda nesse podcast, os principais pontos de uma correta e ótima adubação, eu quero entender um pouco o contexto no sentido de que, por que é importante adubar? Olha, Lília, porque nós somos formados de vários elementos, tá? Cálcio, fósforo, potássio, zinco, carbono, tudo. Isso é a composição nossa, no ser vivo. A planta também, o animal também, todos os seres que existem na superfície terrestre, no nosso planeta, são formados de todos esses elementos. Ora, quando você tem quando nasce um bezerrinho, tá? Ele é bem pequeno. E esse bezerrinho, ele nasce com seus 40 quilos, 50 quilos, mais ou menos, 60. E aí, esse bezerro começa a ganhar peso. Por que ele ganha peso? Porque ele está se alimentando do leite da vaca. Tá? E a vaca tem que produzir leite para ele, então a vaca vai comer capim. E esse bezerro vai crescendo, vai ganhando massa. Tá? Depois ele desmama da vaca e fica independente. E aí esse bezerro vai encontrar a subsistência dele, tudo que ele precisa no pasto. E ele vai se alimentando e vai ganhando peso. É a fase do bezerro que mais ele ganha peso, que é a recria. E aí ele vai ganhar muito peso nesse período. E vai ganhando, quando de repente ele entra numa fase já indo para um amadurecimento, já para uma fase adulta, que é a fase de engorda, de acabamento desse animal. E aí ele come muito para ganhar pouquinho. Então, durante desde o nascimento desse bezerro até o momento que esse animal fica pronto para ir ao frigorífico, o sustento desse animal sai de um único lugar, sai do pasto e do coxo, onde é oferecido um balanço mineral para esse animal. Então, o que acontece? Aí vamos lá, o pasto, o que é? O pasto é um conjunto de plantas que vai alimentar esse bezerro e outros mais, esse bicho, tá? Então, essa planta, ela vai crescer e o gado vai comer. Aí, depois, a planta vai crescer novamente e o gado vai tornar a comer e vai rodando. E aí, a planta precisa também de nutrientes. De onde a planta tira esses nutrientes? A planta tira esses nutrientes da terra e ela tira da luz do sol através do processo de fotossíntese, que ela produz energia para ela. Então, esse processo, Lília, ele é contínuo e ele tem que ser periodicamente revisto pelo pecuarista. Por quê? Como está a fertilidade do solo? Como é que está a minha terra? Ela está boa? Ela está entregando os nutrientes na quantidade correta e desejável para o capim, para virar comida do boi? Então, tudo isso a gente tem que ponderar esse balanço nutricional para poder ter
um bom resultado. Ou seja, você que está aí acompanhando o podcast na outra ponta, se preocupa muito com os seus animais, tem que começar a se preocupar principalmente agora com a pastagem, que tem os nutrientes que vão alimentar os seus animais. Agora, professor, repete para a gente quais são os nutrientes contidos na pastagem que são bem importantes. Bom, nós temos 3 nutrientes que são importantes para o crescimento da planta, para o desenvolvimento: cálcio, fósforo e nitrogênio, tá? Esses 3 nutrientes são responsáveis pelo desenvolvimento de raiz. Raiz é a boca da planta, tá? Potássio é fundamental para a planta produzir, fazer fotossíntese, para a planta crescer. O fósforo também é importante. Então, Lília, a gente tem os macronutrientes, tá? O que são os macronutrientes? São os nutrientes que a planta consome em grande quantidade. E temos também os micronutrientes, que são pequenas quantidades, nutrientes em pouca quantidade. Tanto os macro como os micro são importantes. Se você tiver algum desses nutrientes está desbalanceado no solo, está faltando, o capim não vai entregar uma produção. Existe uma coisa, Lília, que se chama lei dos mínimos. Todos têm que ter um mínimo de disponibilidade para a planta, senão a planta não produz. O pasto não vai ter um bom desenvolvimento. Então é fundamental que a gente tenha todos esses nutrientes ofertados ao mesmo tempo para a planta. Professor, você falou aí da importância da adubação, detalhou para a gente também os nutrientes. Agora eu quero fazer uma pergunta inversa. O que a falta de adubação adequada pode provocar na saúde ou até na produtividade geral da fazenda? Olha, vamos entender aqui, por exemplo, se você não se alimentar corretamente, ou não alimentar sua filha devidamente, o que vai acontecer? Ela vai ficar fraca e pode ficar doente, certo? A mesma coisa vai ocorrer com a planta. Se a gente não ofertar para o pasto, nas quantidades que o pasto necessita dos nutrientes, o que vai acontecer? Esse pasto não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai ficar com alto teor de proteína, vai ficar mais baixo, vai ficar um pasto fraco. E aí o que acontece? Se o pasto desenvolve lentamente e mais fraco, aí existem plantas que toleram a baixa fertilidade, que têm um sistema radicular mais agressivo, elas vão competir com o capim pelo espaço e vão começar a degradar o seu pasto, porque seu pasto vai ter muitas plantas daninhas e ele vai começar a perder o vigor e vai começar a se estragar. E aí o pecuarista começa a perder lucratividade no seu negócio. A gente vai chegar agora no ponto que você vai explicar para a gente quais são os principais pontos de uma adubação perfeita, ótima, correta, mas antes disso, eu quero anunciar que o professor Wagner Pires está relançando o workshop dele de pastagem nos dias 3, 5 e 7 de junho, a custo zero. Você não paga nada e aprende aí o passo a passo de como dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Ele já vem fazendo isso daqui nas redes sociais dele, nos podcasts dele, mas no workshop é diferente, gente. Sabe por quê? Porque tem um começo, tem um meio e tem um fim. E ainda, lá no final, você tem a oportunidade de avançar para um próximo nível com o professor Wagner Pires. Mas aí fica a tua escolha. Vamos, por enquanto, falar deste workshop, cuja inscrição pode ser feita aqui, ó, debaixo desse vídeo, aqui na descrição tem um link. Você não paga nada, 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 nada. As aulas serão exibidas nos dias 3, 5 e 7 de junho. Você pode assistir a hora que você quiser.
Elas serão disponibilizadas às 8 horas da manhã, mas perdeu, não tem problema, porque elas ficaram gravadas. Mas detalhe, gravadas por tempo limitado. Só durante aquela semana de 3 a 7 de junho, tá? Então, o quanto antes você assistir, é melhor para você, é melhor para a sua fazenda, para a sua pastagem, para os seus animais, é melhor para todo mundo. E quero te aproveitar também para você não perder nenhuma informação até esse workshop chegar. Se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber notificação, compartilhe esse conteúdo com os seus vizinhos, com os seus colaboradores. É treinamento, gente. O Wagner Pires está dando um treinamento de graça para vocês. Não perca essa oportunidade. Agora, voltando ao ponto aqui, para a gente não perder o fio da meada, professor, explica para a gente quais são os principais pontos de uma adubação bem feita. Então, vamos lá. Primeiro ponto, você tem que conhecer como é que está o seu solo. De que forma que eu conheço? Fazendo análise de solo. Fazendo a coleta da amostra do solo, devidamente, coletar corretamente pelo menos 20 pontos diferentes e encaminhar, homogeneizar essa amostra e encaminhar ela de forma correta para um laboratório. E de posse desse resultado, você vai ver se há necessidade de você fazer calagem. O que é a calagem? Calagem é cálcio e magnésio. A calagem, ela corrige o pH do solo. A calagem eleva a saturação de base do seu solo. A calagem, ela neutraliza a acidez do teu solo. Quando você faz a calagem de forma correta e bem feita, todos os nutrientes que existem no teu solo passam a ficar mais disponíveis para a planta. E a planta vai já conseguir pegar aqueles nutrientes que estavam, entre aspas, perdidos no solo lá embaixo. Feito isso, você, a partir do momento em que você aplicou o calcário e esse calcário solubilizou no solo, passado aí aproximadamente 60 dias, você vem para a terceira etapa. A terceira etapa é o quê? A terceira etapa é o fósforo, tá? E aí você vai começar a elevar o nível de fósforo da sua pastagem. Isso você não vai fazer de uma vez só. Você talvez vá fazer isso em 1, 2, 3 ou 4 aplicações. Então você não vai fazer 4 aplicações no ano. Você vai fazer uma aplicação esse ano, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai fazer uma segunda aplicação, depois mais 2 anos, mais outra aplicação, e assim sucessivamente. Você vai tirar o pasto de um nível e vai colocar num nível de excelência. Terceiro ponto, importante, precisa de gesso, precisa descer esse cálcio lá para baixo para ter um melhor enraizamento? Precisa. Então vamos trabalhar com gesso. O que é o gesso? O gesso é cálcio e enxofre. E aí fazemos a aplicação em qualquer momento do período das águas e colocamos o gesso e calculamos o gesso em função do teor de argila e aí esse cálcio vai descer lá para baixo e vai forçar um melhor enraizamento. Depois vem, por último, o potássio e aí vem o nitrogênio, que é o combustível para a planta. E aí, com o nitrogênio e toda a lição de casa feita, nós vamos realmente atingir um bom resultado na pastagem. Perfeito, professor. Agora, cumprindo direitinho todas essas etapas que você acabou de explicar para a gente, é possível impactar na rentabilidade da fazenda a longo prazo? Claro que é, Lília. Além de impactar no seu resultado da fazenda, de que forma vai impactar? Vai aumentar a taxa de lotação da fazenda, tá? Então, uma pastagem que você tinha 1 UA por hectare, você vai para 2, vai para 3, pode ir até mais, para 4 unidades animal. Então, você vai caber mais gado na sua área. Você vai ter um GMD melhor. E você terá
uma qualidade de pastagem quando começar o período da seca de melhor qualidade. Então, o que acontece, Lília? Nós temos, no Brasil inteiro, em qualquer região, nós temos período das chuvas e período da seca. Tá? No período da chuva, Lília, o capim produz 70% do volume do ano. E no período da seca, 30%. O que acontece? Acontece que o pecuarista não prepara a pastagem devidamente para o período de seca. E aí o que ocorre? Ocorre que chega na seca, o pasto dele fica ruim, fica passado, fica seco, e aí o gado começa a perder peso, Lília. É o famoso boi sanfona. Ganha nas águas e perde na seca. Ganha nas águas e perde na seca. E o capim, o gado fica assim. E aí, o gado vai demorar mais tempo para ele ficar pronto. E o pecuarista vai ter menos lucro por hectare. Então, é fundamental que caiba mais gado na fazenda e o gado tenha um GMD bom e que a pastagem ela decline menos e mais lentamente durante o período de seca. E aí o pecuarista realmente vai ter um sucesso. Professor, há quem critique também a adubação, dizendo que os produtos fazem mal ao meio ambiente. Na verdade, seria o oposto, né? A adubação colaboraria para o meio ambiente. Como é essa questão polêmica? Lília, quem fala isso é ignorante. Por quê? Você fazer uso de fertilizante é você usar o solo sem degradar. Por quê? Porque no solo existem os nutrientes. Quando o pecuarista ele extrai os nutrientes e não repõe, isso sim é uma agressividade ao meio ambiente. Então, o solo, ele normalmente tem fósforo, cálcio, potássio, zinco, manganês, magnésio, molibdênio, nitrogênio, carbono, tudo, tá? Então, quando o solo está ficando pobre, a cobertura do solo pelo pasto fica pior. Começa um processo de erosão. A erosão, sim, Lília, é uma degradação, é uma agressão ao meio ambiente, a erosão. Então, o pecuarista tem que ter a pastagem de uma forma viçosa, bonita, bem protegida, que com resultado. Porque se ele tiver com resultado, Lília, nós teremos um menor desmatamento no mundo, no planeta. E vamos ter uma maior proteção por parte das pessoas. Por quê? Porque um pecuarista, mesmo numa área pequena, ele vai conseguir ter um bom resultado. E isso é que leva a pecuária a um nível de sustentabilidade, leva o planeta nosso a uma sustentabilidade. Sustentabilidade, ela é interessante e ela é viável, ela é correta. Então não tem nada de agredir a natureza, não. Viu só, gente? É completamente o oposto, tá? Não deixa o povo ficar, que nem o professor falou, a ignorância tomar conta, não. Professor, como é que eu avalio as necessidades nutricionais do meu pasto? Eu olho para ele e aí como é que eu sei? Olha, eu já falei uma aí, que é a análise. Análise de solo. Mas a gente pode fazer uma análise visual. Um olhômetro, tá? É isso? No olhômetro. Se o pasto está raquítico, a cor do pasto, Lília, está um verde desbotado, tá? Se o pasto não está fechando o solo, pasto bom, Lília, é aquele pasto que você anda nele e você não enxerga a terra, você enxerga só palhada sobre a terra. Então, se o teu pasto está ficando, a terra está ficando exposta,
Então, isso é tudo indício de que você está fazendo a coisa errada e que a pastagem está sentindo o impacto ali e está ficando menos proteção para o solo e, com certeza, a chuva vai provocar uma erosão ali. Então, esses são pontos muito importantes. Outro ponto importante, Lilian, a presença de plantas daninhas. Quando você tem muita planta daninha, sinal que você está manejando o teu pasto errado e está estragando o pasto, e aí sim você vai gastar muito dinheiro com herbicida e a pessoa muitas vezes reclama e não tem condições. Agora, professor, quais os tipos de fertilizantes a gente deve escolher? Por exemplo, existe um fertilizante A que tem mais a ver com pasto Y? Ou fertilizante? Como é que funciona a escolha do fertilizante? Um fator muito importante, Lilian, é a gente saber como é que é a estrutura física do solo. Então, quanto que tem de areia ou de argila? Tá? Se você tem um solo muito argiloso, você deve usar um fósforo de alta solubilização, que vai se disponibilizar mais rapidamente para a planta. Se você tem um solo mais arenoso, você deve usar uma fonte de fósforo de baixa solubilização, que vai ficar retido no solo mais facilmente e vai se disponibilizando gradativamente para a planta. Então, quando você faz análise de solo e você identifica como é que é o teor de argila e de areia, você já começa a identificar qual tipo de fertilizante fosfatado que nós vamos usar. Outra coisa, que época do ano eu estou? Eu estou na época da chuva ou estou na época da seca? Por quê? Porque a fertilizante, normalmente, nós vamos trabalhar com eles na época da chuva. Por quê? Porque a gente precisa dar umidade na terra para que ele vá reagir e a planta absorver os nutrientes. E, finalmente, Lília, tem aquilo que eu chamo, que não é adubação, mas é nutrição de plantas, que seria você preparar a pastagem para atravessar o período de seca. Você preparar a pastagem para o início do período de crescimento da planta. Você preparar a pastagem para um eventual ataque de cigarrinha, para que a pastagem não sofra muito o impacto da toxina da cigarrinha. Ou seja, você vai nutrir a planta para usá-la em um determinado momento específico. Professor, a gente falou da escolha do fertilizante. Agora, existem técnicas apropriadas também para a aplicação do fertilizante? Existem, Lília. O que acontece? Você pode incorporar o fertilizante no solo, você pode distribuir o fertilizante a lanço, você pode parcelar a aplicação tua e você pode fazer a aplicação quando no caso de nutrição, você pode fazer a aplicação via foliar. Então tem tudo isso. E ainda tem um outro modelo de fertilização mais específico, que a gente chama de fertirrigação, que seria quando você tem na fazenda uma estrutura de irrigação, aí você pode fazer o uso da irrigação e trabalhar com a fertirrigação. Você usa o equipamento de irrigação para jogar no solo, distribuir diretamente sobre a planta os nutrientes necessários. E a gente consegue integrar a adubação com outras práticas de manejo para ampliar os resultados? Consegue, Lília. Toda vez que nós trabalhamos com um sistema intensivo, atrelado a esse sistema intensivo deve vir uma adubação. Quanto mais intensiva for a sua pastagem,
mais importante é a adubação. Então, é muito importante que eu saiba como é que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar a 10 por hora ou a 150 por hora. Se você vai trabalhar 150 por hora, não pode faltar combustível para o seu pasto. Se você vai trabalhar a 10 por hora com pouco gado na fazenda, a fazenda está vazia, você não precisa adubar. Você pode ir levando isso, porque mesmo você usando a pastagem, você está subutilizando, então vai estar sobrando e não tem tanta necessidade. Então, dependendo do nível de intensificação, é recomendável ou não a adubação. Agora, adubou, fez tudo certo, tem que monitorar, né, professor? E como é que a gente faz esse monitoramento? Então, o melhor monitoramento que existe, Lília, é a balança. O pecuarista, ele tem que, muitas vezes, o pecuarista fala assim, eu pergunto, como é que está a lotação na sua fazenda? Ah, professor, eu tô com 500 cabeças. E ele não me falou nada. Primeiro, eu tenho que saber qual é a área líquida de pasto. Quanto que você tem, quantos hectares você tem de pasto? E aí, eu preciso saber qual a quantidade de unidade animal. Por quê? Porque quando você tem, você pode ter um boi e um bezerro. O boi e o bezerro, um e o outro é uma cabeça, tá? Então, olha nós dois aí na telinha. Tem eu e você. Então, nós temos duas cabeças aqui. Mas eu aposto com você, Lilian Dias, que eu como muito mais que você. Tá? Então, o que acontece? O que a Lilian Dias precisa, além do suquinho dela aí, é de X de comida. E o que eu preciso de comida é mais do que Lilian Dias. Então, o que acontece? Cabeça não mede nada. Nós precisamos saber quanto pesa o animal que você tem lá na sua pastagem. E aí nós vamos converter isso para unidade animal, lembrando que uma unidade animal é um animal de 450 quilos. Muitas vezes o pecuarista fala assim para mim, Wagner, eu tenho 1000 cabeças. Quando eu faço a conta, ele tem 920 unidades animal. 900 unidades animal. Então, isso tudo depende da era dos animais que estão lá na pastagem. E a partir daí, eu preciso o pecuarista precisa pesar o gado. Qual é a quantidade de arrobas que eu produzo por hectare ano? Essa é a conta, Lília. Arrobas por hectare ano. Quantas arrobas você está produzindo? Tem gente que produz menos de 10. E aí eu sou obrigado a falar, amigão, você está perdendo dinheiro. Você não está conseguindo pagar suas contas. Então vamos arrumar. Mas, professor, para eu arrumar, eu vou gastar. Não, você vai investir em uma boa pastagem. Quando você faz investimento, você colhe um resultado. E aí, Lilian, se ele falar para mim que ele não sabe, eu vou pegar ele pela orelha e vou falar assim, amigo, você tem que participar do meu workshop. Eu não estou te pedindo nada, estou pedindo só que você se inscreva nesse link aí embaixo e participe do meu workshop. Aí ele fala assim, só isso, professor? Não, calma, isso é só o começo, meu filho. Por quê? Porque no workshop eu vou abrir a sua cabeça e vou tirar esse monte de paradigma que tem e vou colocar um monte de coisa boa na tua cabeça. Ah, que bom! Mas só isso não basta. Por quê? Porque depois, mais para frente, eu vou te ensinar como fazer cada uma dessas coisas. Os caminhos que você vai seguir para não errar. Você vai andar com gente boa, você vai andar com um monte de pecuarista que quer crescer. E aí, você vai ficar num bando, num rebanho de gente boa e vai ter muito sucesso. E aí a coisa vai embora, a coisa flui
e a gente muda a história da pecuária. É isso que eu quero, Lilian Dias. É isso que eu quero desse povo que está nos assistindo. Que venha participar do nosso workshop. O workshop é só o começo, e aí depois a gente vai mudar a história. E eu sou prova viva disso, gente. Eu já venho acompanhando e trabalhando com o professor Wagner Pires há anos, e eu tenho presenciado e conversado com pecuaristas, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários também, que tiveram suas fazendas transformadas, suas carreiras transformadas com o conhecimento certo em mãos. Muitas vezes você está se empenhando e você está fazendo lá, mas infelizmente talvez esteja fazendo do jeito errado. E o investimento nesse workshop é apenas o investimento do seu tempo. A gente sabe que hoje o maior ativo que nós temos é o tempo. O tempo hoje vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que o ouro, o tempo. Mas você vai investir muito bem no seu tempo, no aprendizado correto. Muitas vezes eu já vi gente falando para mim, pecuarista, seu João, não vou esquecer do seu João. Ah, Lilian, não dá para eu assistir porque eu não tenho tempo, eu tenho que estar lá na lida. Falei, seu João, que adianta o senhor estar lá na lida fazendo tudo errado? Para tudo, afia o machado, né, que tem a história de afiar o machado, ajusta os ponteiros, aprende no workshop e volta para a lida. Não é perda de tempo, gente, é investimento de tempo para fazer a coisa certa. Investimento de tempo e retorno de dinheiro. Porque quando você começa a fazer certo, você começa a ter retorno monetário também. Não é isso, professor? Com certeza, Lilian Dias. Esse é o X da questão, Lilian. É o X da questão. Olha, pecuarista, nós estamos te aguardando no nosso workshop. Venha participar. É de graça. Você não precisa reclamar. Agora, se você passar pelo workshop e aí fala assim, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu preciso de mais, aí nós vamos conversar e eu vou te ajudar. Tá bom? Como a Lilian Dias comentou, eu não nasci ontem, eu estou com 63 anos já e estou completando esse ano 40 anos de vida profissional. Então, gente, eu tenho tranquilidade de dizer para você, eu sei ajudar você, eu sei como te ajudar, eu quero te ajudar. Vem comigo, vem participar e você não vai se arrepender. Tá bom? Estou te esperando aqui. Olha só, eu não sei quando esse workshop vai para o ar, tá, gente? Mas esse homem é tão trabalhador, que ele nasceu no dia do trabalho. Tá aí, ó. Nasceu no dia do trabalho, olha isso. Bom, a gente fica por aqui, obrigada pela sua... ou melhor, eu não tenho que agradecer pela sua presença, eu tenho que agradecer por você me convidar, por estar presente aqui no seu podcast. Muito obrigada mais uma vez, professor, por ter a honra de participar desse projeto. Agradeço também a todo o nosso time, que é fantástico, fabuloso, e te convido a plantar essa semente do conhecimento. Como é que você planta? Está aqui embaixo do vídeo na descrição. E o pessoal da produção que não dorme no ponto acabou de me passar qual que é o tema do próximo episódio do podcast do professor Wagner Pires. A gente vai aprender as estratégias eficazes para aumentar a rentabilidade da fazenda, de fazendas pequenas. Descubra como pequenas mudanças podem trazer grandes retornos. O professor Wagner Pires atua nos segmentos pequeno, médio e grande. E às vezes o pequeno tem aquele mito que acha que tudo que o professor está falando não serve para ele, que é muito caro. Muito pelo contrário. É até mais fácil você que é pequeno dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Bora lá! Uhul! Tchau! Um abraço, Lilian. Um abraço para todos.